Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui ó, fica uma referência se vale a pena você mesmo recarregar os seus cartuchos da sua impressora, tá ok? Para que se tenha uma boa referência. Aí posteriormente em outro vídeo eu vou realizar a recarga dos cartuchos e também mencionando para quem estiver procurando uma boa impressora com um bom custo-benefício, ou seja, bem em conta e com alguns recursos interessantes, tá o vídeo no canal aí a respeito dessa impressora aí, ó, que seria da HP, o modelo 2874. Aí eu estou mostrando desde a instalação, e óbvio que um dos recursos mais interessantes é o fato de que ela é sem fio, então você pode imprimir direto do celular. Qualquer computador que tiver na rede vai conseguir imprimir, tá? Mas falando só aqui a respeito de se vale a pena você mesmo recarregar os cartuchos, porque eu acredito que a maioria das pessoas tem a possibilidade de levar o cartucho em alguns lugares que eles fazem a recarga, tá ok? Só que assim, isso pode variar de cidade para cidade, mas pelo menos aqui na minha cidade o custo para recarregar, independente de ser o cartucho preto ou colorido, eles cobram R$35, ok? Aí já começa a primeira referência nessa questão de se vale a pena ou não. Porque o kitzinho básico para você realizar a recarga, aqui eu vou passar uma referência do que seria aqui a recarga do preto mesmo. O colorido não vai mudar muita coisa. Mas, por exemplo, o kitzinho, que ele é composto basicamente da tinta, vem 100 ml de tinta, vem uma seringa de 5 ml e essa, vamos dizer, essa pecinha aqui, ou essa, a gente também pode dizer, essa ferramenta, que ela serve também para auxiliar no processo. Depois que você carrega o cartucho, daí você precisa puxar um pouquinho de tinta, ou seja, você vai prender ele aqui com a borrachinha e tal, puxa com a seringa, serve para tirar o ar e para tipo, já direcionar a tinta ali para o cabeçote para a cabeça de impressão, tá ok? Aí esse kitzinho, cara, considerando assim, o kit ele custa cerca de R$20. Aí, óbvio que pode entrar a questão de frete. Agora, se você comprar mais coisas junto, praticamente vai sair frete zero. Mas vamos considerar que o custo seja de R$30 o custo do kitzinho. Fica até uma referência que às vezes isso é até negócio para quem estiver aí procurando uma maneira de ganhar uma graninha extra, eu acho que vale a pena. R$30. Ou seja, se a gente considerar que com esse kitzinho aqui, no mínimo eu consigo fazer 10 recargas, no mínimo, certo? Então, ou seja, dá para fazer mais do que isso. Fazendo a conta exata ali, seriam mais ou menos 12 recargas completas no cartucho, por exemplo, que eu vou mencionar aqui, que eu estou utilizando como referência na internet. Tem gente falando, cabe isso, cabe aquilo e tudo mais. Ó, cartucho original... tá dizendo aqui 8,5 ml, tá? Esse daqui é o 667XL, que seria o ideal dessa impressora, ou o adequado dessa impressora. O XL, 8,5 ml. O que vem na impressora é o normal, tá? O 667, o normal. E ele cabe 2 ml de tinta. 2 ml de tinta. Agora a questão de quantas impressão faz, isso aí varia, tá? Depende do preenchimento da página e tudo mais. Mas, enfim, aí vamos considerar que o cartucho XL, que XL seria o que quer dizer maior ou extra large, alguma coisa assim, vamos considerar que ele faça cerca de 150 impressões. Então, vamos lá, vamos fazer aqui algumas contas. O cartucho, em média, esse cartucho, se você procurar e tudo mais, às vezes se você comprar 2 para ter um desconto e tudo mais, você vai pagar cerca de R$90 num cartucho desse, o 667XL, custa cerca de R$90. E ele vai render cerca de 150 impressões, é o que se espera ali, no mínimo as 150 impressões. Aí quando a gente quer
fazer o cálculo de custo dessas impressões, obviamente que também a gente tem que considerar a folha sulfite. Eu estou considerando aqui que mais ou menos a folha sulfite ela custa em torno de 7 centavos, ou seja, 150 impressões elas vão custar em sulfite cerca de R$10,50. Seria interessante custo de energia elétrica, essas coisas. Cara, isso é mínimo, mínimo mesmo, tá? O consumo da impressora é mínimo. Mas vamos lá, vamos fazer aqui alguns cálculos. Então, considerando que eu comprei o cartucho, simplesmente comprei, utilizei ele e realizei essas 150 impressões, esse primeiro ciclo de impressão, ele custaria por impressão 0,67 centavos cada impressão. Aqui na minha cidade, em média, quando você vai em livraria, papelaria ou qualquer lugar que eles realizem impressão, geralmente se cobra, nos lugares mais baratos, 50 centavos a impressão preto e branco. Tem lugares que cobram R$1. Mas, nesse primeiro ponto, considerando só valor de cartucho, folha sulfite e tudo mais, seria interessante, sim, se você pagasse sempre para imprimir. Só que aí passa um ponto despercebido, a pessoa vai falar, não, compensa muito mais eu pagar para imprimir. Esporadicamente, uma vez ou outra, sim. Só que tem toda a questão da comodidade e a questão do tempo, tá? Lembre-se, tempo é dinheiro. Às vezes você vai lá num determinado lugar para fazer impressão, vai fazer 40, 30 impressão que seja. Financeiramente compensa, mas e se você chegar lá, tem que esperar, tem mais gente, tudo mais, então aí que entra os aspectos, tá? Mas, considerando esse primeiro ciclo, comprou um cartucho novo, imprimiu, vai custar cada impressão mais ou menos 0,67 centavos. Agora observa, uma vez que você tem o kit de impressão, e a gente vai considerar que mais ou menos dá para fazer 10, no mínimo 10 recarga completa do cartucho, quando você fizer a recarga desse cartucho, vai custar mais ou menos R$3 você fazendo a recarga. Ou seja, o cartucho ainda é o mesmo, então a gente está reaproveitando, então você vai ter mais o custo adicional de R$3 por recarga, mais o custo adicional de R$10,50 por mais 150 folhas. Ou seja, na primeira recarga que você fizer, então serão 300 impressões por R$114. Ou seja, o custo ele já cai por impressão 38 centavos. Se você conseguir fazer a segunda, ou seja, der 450 por 127,50, ou seja, já cai para 0,28 centavos cada impressão. E se o cartucho aguentar a terceira impressão, a terceira recarga, então seria R$141, e nesse ponto seria 600 impressões e o custo por impressão seria de 0,23 centavos. Agora nessa questão, até que eu mencionei, primeira, segunda, terceira, assim, espera-se que o cartucho de boa qualidade, ele aguente até umas 3 recargas. Pode ser sim que ele só dê 1 ou 2 recargas, ou pode ser também que ele dê mais de 3 recargas, aí melhor ainda, 4, 5 que seja. Então tem que tomar sempre os devidos cuidados de utilizar uma tinta de boa qualidade, evitar o contato direto da mão com esses contatinhos aqui. Também o cuidado no processo de fazer a recarga para não danificar o cartucho, que lá dentro tem a plaquinha e tudo mais, para não fazer isso. Mas, assim, de uma maneira geral, vale muito a pena. E também fica a referência nesse vídeo, que assim, dependendo da quantidade de impressão que você faça, cara, sinceramente, vale muito a pena pagar um valor mais alto nessas impressoras que elas já têm o tanquezinho de tinta. Você só pega a tinta, compra a tinta e coloca dentro do tanquezinho e ela imprime. Vale muito a pena, por mais que se a gente olhar para o valor que eu paguei numa impressora como essa daqui, tá? Se vocês pesquisarem, eu não vou nem falar valor, porque daí muda muito e tudo mais. Só que é uma das mais em conta, essa daqui.
Só que se tipo, se eu faço 1.500 impressões por mês, cara, vale muito a pena comprar uma impressora com uma capacidade ali maior, inclusive abordando essa questão de que tenha já o tanquezinho para recarga. Porque a impressora ela acaba se pagando nessa questão da impressão aqui, ó. Porque daí você não vai ter os custos com cartucho. Porque pensa, eu tô falando aqui que pode durar e tal, mas vamos supor que cada cartucho só dê uma recarga ou duas, então você vai estar gastando sempre 90 reais para ir comprando cartucho novo. Então considere. Mas nesse aspecto, sim, vale muito a pena você comprar o kitzinho para você mesmo fazer a recarga, até porque é um processo simples, tá ok? Daí no outro vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais, explicando, não, na verdade mostrando o processo que eu preciso recarregar, que já estou sem cartucho com tinta. Beleza? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. E para quem quiser um pouquinho mais de referência a respeito da impressora, tá o vídeo no canal, vai aparecer também a referência aí no final do vídeo. Falou!